Boa noite. Só mesmo os tiros conseguiram calar a juíza Patrícia Scioli, assassinada na porta de casa em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela foi cercada e fuzilada por homens ainda não identificados no final da noite de ontem. A juíza, de 47 anos, tinha uma carreira exemplar e não se intimidou ao condenar grupos de extermínio e milícias, muitas delas formadas por policiais. Patrícia era jurada de morte e agora o Tribunal de Justiça do Rio tenta explicar por que a proteção policial que ela recebia foi suspensa em 2007. Veja agora outras notícias de destaque desta sexta-feira. 4 mães das meninas que formaram gangue para assaltar comerciantes em São Paulo vão ficar em penitenciária. Justiça manda soltar o secretário executivo do Ministério do Turismo, um dos 36 acusados de desvio de recursos. O X da questão na lei seca. Direito de recusar o teste do bafômetro pode garantir impunidade a motorista alcoolizado. Prefeitura paulistana lança mais uma etapa do projeto Nova Luz para reurbanizar o centro da capital e acabar com a Cracolândia. Itália aprova o pacote de corte de despesas e aumento de impostos para enfrentar a crise econômica. China anuncia a suspensão de todos os projetos de trem-bala e manda vistoriar os que já existem. Neymar recebe afago dos austríacos, conhece aviões e pilota um carro de corrida a quase 200 km por hora. Participam da edição de hoje os cientistas políticos Glenda Mesaroba e Carlos Novaes. E durante o Jornal da Cultura, os nossos comentaristas, como sempre, vão responder as perguntas do público. Mande sua dúvida para o endereço twitter.com/jornal_cultura. Juíza que combatia milícias, grupos de extermínio e policiais envolvidos em crimes no Rio de Janeiro é assassinada a tiros. Patrícia Scioli era responsável por casos de homicídio em São Gonçalo, o segundo município mais populoso do estado. Patrícia Scioli foi emboscada ao chegar em casa neste condomínio na cidade de Niterói. Segundo a polícia, 2 homens em 2 motos dispararam 21 tiros contra o carro da juíza. O filho dela veio, estava lá no muro, eu gritei lá de cima. Acho que é sua mãe, acho que é sua mãe. O carro estava ligado e aceso o farol. Aí ele abriu o portão, viu, entrou em desespero, pegou a pedra, quebrou o lateral do vidro dela e estava morta. A divisão de homicídios que investiga o caso já recebeu as imagens das câmeras de segurança do condomínio. Pelo menos 10 pessoas foram ouvidas hoje. O Disque Denúncia está repassando as informações online para a gente. Cerca de 60% do efetivo da DH está empenhado nessa investigação e tenho certeza que a gente vai conseguir chegar à autoria. O corpo da juíza foi enterrado hoje em Niterói. Patrícia era conhecida pela atuação firme contra grupos de extermínio e milícias que atuam em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Também tinha várias decisões contra policiais militares envolvidos em sequestros e assassinatos. Por pelo menos 5 anos, quando julgava a máfia do transporte clandestino, a juíza andava sob escolta. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, há 3 anos ela teria dispensado a segurança. A família afirma que as ameaças à juíza continuavam e pedia a volta da escolta. Todas essas ameaças estão documentadas pelo Disque Denúncia, que era o próprio órgão do Disque Denúncia que encaminhava essas ameaças a ela. E quando ela recebia essas ameaças, ela simplesmente expedia o ofício e enviava o tribunal, informando o tribunal tudo aquilo que acontecia e cobrando do tribunal as providências que eles entendessem cabíveis. Ela estava na lista de 12 nomes marcados para morrer, encontrada com um traficante preso em janeiro no Espírito Santo. Patrícia Scioli tinha 47 anos e deixa 3 filhos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 87 juízes de todo o país estão sob ameaça de morte. O caso da juíza assassinada no Rio de Janeiro faz lembrar outro episódio registrado no interior de São Paulo. Em 2003, o juiz José Antônio Machado Dias foi morto a mando de uma facção criminosa. Uma emboscada e tiros.
O juiz de direito José Antônio Machado Dias tinha 48 anos quando foi surpreendido por atiradores que o atacaram em plena luz do dia em Presidente Prudente, extremo oeste do estado. Ferido, o juiz ainda dirigiu por mais 300 metros até colidir com uma árvore. Considerado um profissional rigoroso, era também o corregedor dos presídios, onde trabalhou na implantação do regime disciplinar diferenciado, que consistia no isolamento de criminosos considerados de alta periculosidade, como os integrantes da facção PCC, primeiro comando da capital. Os pistoleiros foram presos em 2009. 6 anos após o crime, a justiça condenou 5 pessoas, entre elas o mandante, William Zerbas Camacho, o Marcola, e que estava preso em Presidente Prudente quando o juiz foi morto. A escolta tem feito toda a diferença para o juiz Odilon de Oliveira, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. Ele foi o personagem de um documentário especial feito pela emissora alemã Deutsche Welle. Há 14 anos, 6 agentes federais garantem a segurança do juiz, considerado o inimigo número 1 do crime organizado. Em apenas um ano, ele condenou 114 traficantes, entre eles Fernandinho Beiramar. Além disso, confiscou 12 fazendas, 3 mansões e outras dezenas de imóveis, aviões, carros de luxo e contas bancárias dos criminosos. Ele usa colete à prova de balas e, quando sai às ruas, uma parte dos agentes o acompanha, enquanto outra fica em casa defendendo a família do magistrado. Precisa ter uma coragem imensa para poder entrar nesse braço de ferro com os bandidos, não é? Porque isso a gente viu no caso Tim Lopes, ou seja, na hora que o jornalista vai lá e escreve o que eles não gostam, eles vão lá e matam. E o caso desses juízes. E também vale aqui lembrar que tem muito juiz corrupto que a gente vive dando aqui, tem esses juízes que são exemplares. São exemplares, sem dúvida nenhuma, exemplo de coragem, de dignidade. Eu não sei o que é mais grave, se é o assassinato dessa juíza, esse assassinato covarde, essa execução, né? Ou se a existência até hoje ainda de grupos de extermínio envolvendo policiais. Agora, a gente sabe que os juízes criminais, eles sofrem essa pressão permanentemente, embora isso só fique explícito para a sociedade nesses momentos em que acontecem essas tragédias, mas os juízes criminais sofrem e têm que lidar com esse aspecto o tempo todo. Naturalmente, crimes como esse acabam desestimulando os magistrados, que também acabam por desconfiar da capacidade de punição do Estado brasileiro. Então, é uma coisa muito complicada. E, por outro lado, também a Polícia Federal não tem um corpo de proteção destinado a cuidar dos juízes, não tem um corpo de proteção para a magistratura. Quer dizer, gente preparada para isso seria assim? E um corpo destinado para isso, né? Então, de modo geral, a Polícia Federal é uma polícia que se vê mais como uma polícia investigativa e não vê tanto esse trabalho de proteção à magistratura como algo tão importante. Talvez houvesse a necessidade de se criar um corpo específico para isso, porque é inadmissível que alguém morra no exercício da função, né? Nossa, vários casos. O que chama a atenção de tudo isso em todos os casos dos juízes, há um processo de desinstitucionalização das relações. Quer dizer, os bandidos acham que matando o juiz, isso é eficaz para a situação deles. A resposta tem que ser... Ou ameaça aos outros. Isso, a que pode acontecer com você. Esse é o negócio. Eles acham que isso é eficaz. A resposta para isso, além de tudo que a Glenda acaba de dizer, de criar proteção e tudo mais, também é a própria magistratura cerrar fileiras no sentido de enfrentá-los. Quer dizer, mais juízes correndo risco, digamos assim, protegendo uns aos outros. Além de proteção policial e tudo mais, quer dizer, os próprios juízes cerrarem fileiras no sentido de dizer, olha, não é um e não é outro. É um conjunto. Vamos institucionalizar definitivamente essa relação. Olha, uma relação o Carlos institucional. Rios Novaes diz aqui, a juíza foi morta pela máfia que controla a justiça deste país. Quando vamos fazer com a Itália, Operação Mãos Limpas, eu acho que ele se refere, não é? Porque a gente não sabe se é exatamente esse o motivo aqui, Carlos. A gente está vendo que as ameaças vinham do crime organizado. Na verdade, aí é outra coisa, porque o que está havendo aqui são as milícias que são atravessadas por policiais da ativa. Quer dizer, há muito policial nas milícias. As milícias são corpos policiais
fora da atividade policial, que acham que vão fazer justiça com as próprias mãos e mais, ganhar dinheiro fazendo isso. Porque se a gente for fazer a conta ao contrário, você vai chegar na remuneração. Mas é claro, é a grana que está em jogo. Exato. Lógico. A polícia de São Paulo prendeu 4 mães de meninas que nos últimos dias praticaram furtos na região da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Elas são acusadas de abandono de incapaz, mas há suspeita de que algumas possam incentivar as filhas a cometer os crimes. As mães das meninas detidas depois de tentar roubar o celular de 2 mulheres foram autuadas e presas ontem à noite por abandono de incapaz. Os pais das meninas também devem ser indiciados. As mães dizem que elas apareciam e de quando em quando saíam e diziam que não conseguiam mantê-las em casa. Por isso que nós entendemos que está caracterizado o abandono, porque se elas tiverem os filhos, elas têm a responsabilidade de criá-los e educá-los. Abandono de incapaz, que é previsto em legislação, de 6 meses a 3 anos de detenção, aumentada de 1/3 por ela ser mãe das menores. Na delegacia, uma demonstração de que algumas dessas meninas podem receber nas próprias casas um incentivo para a prática de delitos. Uma equipe de reportagem da Rádio Bandeirantes flagrou a bronca de uma das mães na filha. Bota no mesmo local do crime, mas depois também. Gostei de falar, ainda tem paciência. Segundo o delegado que cuida do caso, se ficar comprovada a relação entre as mães e os furtos, a responsabilidade se torna ainda maior. Se a mãe tiver em curso e levando proveito, ela é coautora ou partícipe. As meninas, que são 7 no total, foram entregues ao Conselho Tutelar, que as encaminhou para abrigos. A presença de crianças nas ruas praticando furtos e outros tipos de violência é comum em várias regiões de São Paulo. Para o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, as ações das meninas são resultado do descaso de todos os lados. A responsabilidade dos pais é uma responsabilidade importante, assim como a responsabilidade do Estado, assim como a responsabilidade da comunidade. A Constituição e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente colocam que a responsabilidade é dos pais, da comunidade e do poder público e do Estado. É isso que o padre Júlio fala, é perfeito, né? Porque se os pais não têm condição, porque tá evidente que não tem condição, o Estado tem que assumir. Quer dizer, essa medida de prender as mães, que apesar de estar absolutamente dentro da lei, ela não é eficiente para o problema original, que são as meninas na rua assaltando, não é? Eu tenho dúvidas da pertinência de uma medida como essa, porque naturalmente se as mães ficarem presas, as meninas e os outros filhos dessas mães também vão ficar abandonados. Então, tem isso também. Essas mulheres sempre têm mais de um filho, né? São casos muito complicados. E, paralelamente a isso, hoje a imprensa divulgou que em Londres, os pais de uma garota de 18 anos chamada Chelsea Ives, que é embaixadora dos Jogos Olímpicos de Londres, a menina. de 2002, a menina, ela foi flagrada pelas câmeras de TV participando dos atos de violência no Reino Unido. E os pais reconheceram a garota participando desses atos e denunciaram a garota para a polícia. E ela foi levada para um regime de custódia. Então, é muito interessante você observar que no Reino Unido, os pais confiam na instituição... Na polícia. Na instituição policial. Como corretivo, né, para essa filha. Em alguma medida, e acham que isso pode ser bom para ela. E tomaram essa medida extrema, né, bastante dura, de denunciar a garota. E aqui as meninas estão abandonadas, e enfim. Uhum. Olha, a Justiça autorizou agora à noite a soltura das mães detidas por abandono de incapaz. Elas, no entanto, terão que cumprir 2 medidas. Não poderão sair da cidade de São Paulo e devem se apresentar daqui a uma semana ao Conselho Tutelar. Entre as muitas histórias relacionadas com os conflitos na Inglaterra que continuam repercutindo, está uma entrevista feita no início da semana pela BBC, a emissora pública britânica, com um morador da periferia da cidade. Indignado com o tratamento dado pela polícia aos jovens dos bairros pobres, o homem não escondeu sua revolta. A apresentadora começa perguntando se ele está chocado com o que viu nas ruas de Londres. Marcus Dow, are you shocked by what you've seen there last night? No, not at all. I have been living in London for 50 years. There are so many different moods and moments. But what I was certain about, listening to my grandson
and my son is that something very, very serious was going to take place in this country. Our political leaders had no idea. The police had no idea. But if you looked at young blacks and young whites with a discerning eye and a careful hearing, they have been telling us, and we would not listen, that what is happening in this country to them. Mr. Howe, if I can just stop you, Mr. Howe, for a moment. You say you're not shocked. Does this mean that you condone what happened in your community last night? Of course not. What I'm going to condone it for, what I'm concerned about more than anything else, there is a young man called Mark Duggan. He has parents, he has brothers, he has sisters, and few yards away from where he lives, a police officer blew his head off. Well, Mr. Howe, we have to... Let me finish. Mr. Howe, we have to wait for the official inquiry before we can say things like that. We don't know what happened to Mr. Duggan. We are going to wait for the police report on it. If I can take you on a little bit, you were talking about your grandson, you were talking about young people. They have been stopping and searching young blacks for no reason at all. I have a grandson, he's an angel, and he began to think he was coming of age when the police slapped him up against the wall and searched him. And he thought he had now had a gold star for sense that something was going seriously wrong in this country. I said, how many times have the police searched you? He said, Papa, I can't count. There's so many times. If that is not an excuse to go out rioting and cause the sort of damage that we have been seeing over the last few days. I don't call it rioting, I call it an insurrection of the masses of the people. It is happening in Syria, it is happening in Clapham, it's happening in Liverpool, it's happening in Port of Spain, Trinidad, and that is the nature of the historical moment. Mr. Howe, Mr. Howe, if I can just ask you, you are not a stranger to riots yourself, I understand, are you? You have taken part in them yourself. I have never taken part in a single riot. I've been on demonstrations that ended up in a conflict, and have some respect for an old West Indian Negro and stop accusing me of being a rioter. Because you won't tickle me to get abusive. You just sound idiotic. Have some respect. Darcus Howe, grandchildren. Thank you very much for joining us from Croydon. Darcus Howe, their writer and broadcaster. Olha, eu quero agradecer imensamente ao JPR Campos, que ele nos acompanha aqui pelo Twitter, e essa foi uma sugestão desse nosso telespectador, que mandou esse link para a gente. E eu costumo dizer que o Jornal da Cultura sempre começa de um jeito e termina do outro, graças a vocês que dão ideia, corrigem coisas. E, olha, foi sensacional, porque é uma entrevista muito forte, não? Muito forte, e o que o Mr. Dower diz, ele está completamente coberto de razão quando ele diz que algo sério está acontecendo no Reino Unido. Quer dizer, não há dúvidas que algo muito sério está acontecendo no Reino Unido. Um país que tem uma forte tradição de respeito aos direitos civis, por exemplo, está cogitando agora, o noticiário de hoje mostrou, está cogitando cercear o acesso à internet e às redes sociais. Algo inimaginável num país como o Reino Unido. Algo que a gente viu recentemente que contribuiu para a primavera árabe e que agora é visto como uma ameaça à democracia britânica. A sabedoria do Mr. Dower é impressionante e também ele está certo... ele fala com sentimento, né? Mas esse é um negócio muito forte. Ele fala meu filho, meu neto, meu filho já falou que foi abordado. Tem pouco a dizer, mas na verdade, depois disso, porque é muito forte, ele fala de dentro dele, ele está totalmente integrado, ele está entendendo tudo o que está acontecendo. O grande problema qual é? Que esses povos europeus estão precisando de gente, mas não conseguem receber gente diferente. Tem dificuldade para receber gente diferente. Mas sempre foi assim, né? Desde a colonização. E é impressionante como os alvos da polícia são sempre os mesmos no mundo todo. Agora, eu gostaria de mudar um pouco a posição da gente aqui com relação a essa mesma notícia. Por que no Brasil, onde
o pobre é abordado na rua pela polícia, também é morto pela polícia. Enfim, a gente vive tudo o que a gente vive aqui. Não vou nem gastar o nosso tempo do jornal. Por que esses distúrbios desse tamanho, com essa força, não acontecem? Porque, em larga medida, nós somos todos nacionais, né? Quer dizer, somos todos brasileiros, né? Falamos a mesma língua, né? Então não há uma segregação racial, e tudo isso racial que eu digo pro de fora, né? Embora haja, evidentemente, uma segregação racial aqui dentro. Quanto mais escura a pele, maior a probabilidade de ser abordado pela polícia. Mas como há todas essas válvulas de escape, há toda essa ideia de integração, de democracia, né? Que está longe de existir de fato, tudo isso é um aliviador de tensões. Então, impede que haja essa solidariedade digamos, de estopim, essa solidariedade de extravasamento, que é o que acontece lá. Você concorda, né? Glenda, que é assim? Eu acho que tem sido assim, mas não sei se isso será sempre assim, né? Eu não sei. Agora, me impressiona mesmo essa questão que os alvos da polícia, o outro que é sempre objeto da violência policial, é sempre muito parecido no mundo todo, né? São homens negros de uma determinada faixa etária. Se a gente pegar as estatísticas aqui também, as mortes são essas. Quanto mais escura a pele, mais sujeito à violência da autoridade você está. Da autoridade policial, que muitas vezes também é negra. Bom, seguindo adiante, obrigado de novo, João Campos, pela sua, super ideia aqui, dica para a gente. E a Itália anuncia um gigantesco pacote de austeridade destinado a equilibrar as finanças e afastar os rumores de que o país poderia precisar de ajuda de emergência da União Europeia. Entre outros itens, o pacote prevê o corte de despesas e aumento de impostos. Em uma situação é claro que o nosso cuore gronda sangue. Nosso coração está sangrando, disse o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, porque sempre tivemos o compromisso de não enfiar a mão no bolso do povo italiano. Mas a situação global mudou e o momento exige medidas duras, acrescentou. Só até o final do próximo ano, o governo italiano pretende economizar 20 bilhões de euros em gastos públicos. Até o fim de 2013, outros 25 bilhões e meio serão poupados no orçamento ou terão de entrar nas contas do Tesouro por meio de novos impostos. Berlusconi disse que lamentava muito ter que adotar essas medidas, mas lembrou que os Estados Unidos e os países da Europa também estão cortando suas despesas. Hoje, todas as bolsas europeias e americanas fecharam em alta. De maneira geral, os mercados reagiram de forma positiva às medidas contra a especulação anunciadas pelo Banco Central Europeu. Estão proibidas principalmente as vendas a curtíssimo prazo por parte de operadores que forçam altas e baixas no valor das ações. Olha, ainda sobre a morte da juíza, e teve um telespectador que falou, puxa vida, por que não começa a ser feito aqui a Operação Mãos Limpas, como na Itália? E aí outro telespectador responde, na Operação Mãos Limpas, as condenações não tinham o nome do juiz. O juiz ficava com o nome em segredo e essa seria realmente uma boa opção, uma boa medida de segurança, não é? Para o Brasil. A seguir, Justiça autoriza a libertação do número 2 do Ministério do Turismo. E mais, especialistas discutem se o bafômetro ajuda ou dificulta a punição de motoristas infratores.